Muito obrigado. A minha saudação aos integrantes desta mesa, a deputada Renata Abreu, nossa querida presidente. O partido tem o privilégio de ter uma presidente com a disposição, a vocação política, o preparo, a habilidade e essa incrível capacidade de articulação política junto aos seus pares no Congresso Nacional, que faz com que o Podemos se transforme rapidamente num grande partido no país. Renata Abreu, nosso agradecimento, muito obrigado, as nossas mais sinceras homenagens. Ezequiel, Tica, Samuca, grande companheiro Samuca, Lorival, o Jacome e o nosso futuro senador, Sérgio Sveiter, nos honra a sua presença nesse partido. Eu digo que ainda não é um partido, é um movimento que vai se tornar num grande partido com a participação efetiva de todos esses militantes que engrossam fileiras para dizer que é possível sim construir um partido político de verdade nesse país, porque o que temos hoje são siglas que foram assaltadas muitas vezes por marginais que a transformaram em organizações criminosas, lavanderia de dinheiro sujo, que deveriam ser extintas na justiça desse país. Nós acreditamos, Sveiter, por isso ficamos honrados com a sua presença, num momento crucial para o futuro do país, quando você procurou repercutir o sentimento nacional ao oferecer à Comissão de Constituição e Justiça um parecer que dizia respeito ao pensamento do povo brasileiro, e não única e exclusivamente às questões de natureza jurídica que evidentemente embalam um jurista como você, mas que certamente foram essas questões, essas especificidades jurídicas, elas foram robustecidas pela vontade do povo brasileiro de acabar com a corrupção nesse país, de condenar aqueles que assaltam o poder e se organizam em verdadeiras quadrilhas para saquear os cofres públicos da nação. Você agiu como quer o povo brasileiro. E agora, eu vou me tornar mais suave, porque é uma sensação diferente. Eles eram nossos ídolos nos campos do Brasil e no exterior. Eu, apaixonado pelo futebol, os tinha como ídolos quase que inatingíveis. Brilharam, encantaram o mundo, fascinaram multidões e certamente emocionados pelo carinho popular que receberam durante a sua trajetória nos campos de futebol, se sentiram responsáveis de ingressarem na atividade pública para devolver um pouquinho do muito que receberam na emoção, na vibração, no entusiasmo daqueles que por eles torceram nas arquibancadas dos estádios ou diante das emissoras de TV no Brasil e em todo o mundo. Dois grandes ídolos. O Romário disse bem, com a modéstia que lhe é peculiar, a maior dupla. Pelé e Coutinho não é do nosso tempo. Por isso, esta é sim a maior dupla do futebol brasileiro que nós conhecemos. Eu digo que é uma sensação diferente, porque nos encontramos lado a lado, jogando agora no mesmo time. Eles fizeram gols contra o meu time, fizeram gols pelo Brasil, mas agora nós estamos, eu não diria no mesmo time, nós estamos na mesma seleção, porque eles não são ídolos de time de futebol, eles são ídolos de uma seleção agora que nós esperamos seja a seleção da política nesse país, a fazer gols de placa a favor do povo brasileiro,
que não merece viver essa tragédia em que se encontra. Mas eu creio que o Rio de Janeiro continua lindo, graças à sua gente e às belezas naturais que fascinam o mundo. Mas roubaram o Rio de Janeiro. Como assaltaram o Brasil, assaltaram esse estado. Esses assaltantes são ladrões e criminosos, porque o dinheiro que roubaram é o dinheiro que falta nos hospitais desse país, onde em corredores lotados de brasileiros doentes chega a morte antes que chegue o atendimento, ou de brasileiros que morrem nas grandes e nas pequenas cidades desse país, porque alegam não possuir recursos para oferecer uma política nacional de segurança pública capaz de proteger as famílias brasileiras. Portanto, são sim ladrões e são assassinos, porque matam, roubando, matam. Roubaram muito e matam muita gente nesse país, e o lugar deles é realmente a cadeia. Lamento que tenha que se submeter à Assembleia Legislativa do Estado como se devesse ter ela a última palavra em matéria de justiça, em razão de uma decisão estapafúrdia do Supremo Tribunal Federal, que abdicou da sua competência e transferiu poderes ao Senado Federal para julgar um senador da República, instituindo 2 ritos para a investigação criminal, Sveiter. Um para os privilegiados parlamentares e outros para os sofridos brasileiros. Este é o país da delinquência, é o país da injustiça social, é o país das desigualdades sociais. Esse não é o país que sonhamos, esse não é o país que queremos. Nós vamos arrancar esse país das mãos daqueles que os assaltaram nos últimos anos e trazê-lo de volta ao povo brasileiro, para que possa exercer a cidadania na sua plenitude, eliminando corrupção, incompetência administrativa e desigualdades sociais que nos transformam num país injusto. E nós queremos um país, Ezequiel, justo, fraterno, solidário e cristão. É esse o Brasil que temos que trazer de volta. Eu ouvi nas palavras do Bebeto esperança. Precisamos reabilitar as esperanças. Mesmo vendo a tragédia política fazer soterrar sobre os escombros da incompetência e da corrupção os sonhos e as esperanças de milhões de brasileiros. Num país onde 20 milhões, praticamente um país como o Canadá inteiro, recebendo menos de R$150 por mês, ou 9 milhões de brasileiros vivendo com cerca de R$70 por mês abaixo da linha da pobreza, ou a metade dos brasileiros vivendo com apenas um salário mínimo, e no Nordeste 68% dos brasileiros vivendo com até um salário mínimo. Uma Alemanha inteira. Ou 100 milhões de brasileiros que não possuem acesso ao esgoto sanitário. 17 milhões. Uma Holanda inteira não tem coleta de lixo, não tem acesso à coleta de lixo. 4 milhões de brasileiros, uma Nova Zelândia, não tem sequer um chuveiro na sua casa. É um contraste gritante, belezas naturais fascinantes, recursos naturais extraordinários e a pobreza vicejando ao redor desse patrimônio inesgotável de recursos naturais que é o Brasil. E do outro lado, um contraste ainda mais indignificante,
em relação aos privilégios das autoridades. Autoridades que recebem nos três poderes